Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui começando a nossa transmissão desta palestra do mês Kardec, mês comemorativo ao nascimento, a essa lembrança tão especial do nascimento do nosso querido codificador. E a União Municipal Espírita de Canoas tem esse objetivo de ministrar palestras em todas as casas espíritas para que nós possamos virar o nosso foco para o codificador, especialmente nesse mês. Então, o tema central do mês Kardec desse ano de 2021, em que as palestras ainda seguem sendo virtuais, é Kardec, o missionário de Jesus. O nosso tema da palestra de hoje, o subtema, é a missão do professor Lyonês. E aí, para começar, a gente poderia se perguntar, se é que ainda não se perguntou alguma vez, enquanto estudantes ou enquanto simpatizantes da doutrina espírita, por que a doutrina espírita foi elaborada por um professor, organizada por um professor? Será que a gente já se deu conta disso? Por que um professor? Bom, a gente sabe que a educação é o processo de facilitar o aprendizado ou a aquisição de conhecimentos, habilidades, valores, crenças, hábitos. E esse processo de aprendizado, ele se faz da maneira que todos nós conhecemos. Começa em casa, né? Os primeiros passos em relação a adquirir conhecimento é com os nossos pais mesmo. É lá que a gente aprende os primeiros valores, também tem ideia das culturas que são passadas de geração em geração, inclusive da nossa família, especificamente falando, de geração em geração, dos nossos avós, bisavós, qual é o tipo de cultura, de relacionamentos, né, de crenças. Tudo isso a gente já vai aprendendo em casa, né, os principais valores do ser humano, como honestidade, entre tantos outros. Aí chega o momento de nós, nesse processo de aprendizagem, encararmos a pré-escola. É lá que nós vamos ter as primeiras noções de convivência com pessoas que nós até então não conhecíamos. Seja o professor da escola de educação infantil, seja o colega, que vai fazer com que a gente tenha uma série de experiências antes nunca vivida nessa encarnação. Então, a partir desses relacionamentos, nós vamos tirando alguns aprendizados importantes, como dividir, como pensar no outro, como saber os limites que nós temos, entre tantos outros que vão formando o nosso futuro. Aí chega a escola primária, nós vamos aprendendo a calcular, nós vamos aprendendo melhor a desenvolver toda a gramática, a nossa língua, aprendendo a falar melhor, a escrever melhor. E isso vai se desenvolvendo na escola secundária também, quando aí nós aprendemos conteúdos mais complexos, como fórmula de Bhaskara, como elementos da química, a química do planeta, o que está envolvido nisso, a própria biologia, a gente vai aprender desde os micro-organismos, até o cosmos um pouco melhor com relação ao conhecimento que se tem da matéria. A própria física, a física quântica, quando a gente já parte aí para uma faculdade. Agora o interessante aqui, da pré-escola, a escola primária, a escola secundária, em todo esse processo de aprendizagem, nós continuamos mantendo a convivência, porque ela se faz muito importante para que a gente cresça. Lá na faculdade também, onde nós vamos escolher a área que a gente deseja atuar, onde nós vamos buscar aquele sonho que muitas vezes está inato, já vem conosco de outras encarnações e que sem esse olhar mais espiritual diante da vida, nós não entendemos ainda. Mas aí a gente vai buscar trabalhar melhor, se profissionalizar, virar especialista, e aí vai atrás de ensinos técnicos, de faculdades, depois de pós-graduações, até que nós realmente estejamos bem saciados nesse sentido,
para que ocupemos uma posição no mercado de trabalho e busquemos o nosso propósito de vida. Esse processo de aprendizagem faz uma espécie de transformação daquele ser que nasceu, que conviveu com os pais e que lá com 30, 40, 50 anos é um especialista em determinada coisa, ou é aquela pessoa bondosa que buscou, através do conhecimento que teve, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento moral, de auxiliar os outros, de se dedicar aos outros e entender a importância de estar no comando da sua própria vida. Então a gente faz esse upgrade, essa transformação, graças a esse processo de aprendizado. E com o espírito imortal não é diferente. Desde a sua criação, ele vem se desenvolvendo pelos seus próprios esforços. Chega um momento em que ele entende que até aqui ele foi e foi muito bem graças aos seus esforços e que vai continuar sendo assim, porque existe algo chamado livre-arbítrio. Isso a gente vai entender melhor depois, quando chega o momento da maturidade espiritual. Momento em que o espírito terreno se coloca numa posição de poder receber esse conteúdo mais aberto, mais amplo e completo sobre o que é a vida. Até então, o conteúdo mais aberto e completo que já se viu. É o momento de receber o Espiritismo. E aí a gente vai entender por que a educação está ligada a esse porvir de conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre o que nós somos. E por que deveria ser um professor aquele que organizaria esse cabedal de conhecimentos para que a humanidade pudesse entender melhor, pudesse, através dos seus esforços, buscar aquilo que, em essência, vai aos poucos lhe tornando uma pessoa, um cidadão de bem cada vez melhor em sua vida. Então, esse professor, ele tem a tarefa de um escultor de anjos, porque nós sabemos que o espírito, desde a sua criação, lá na simplicidade, na ignorância, ele tem o destino de alcançar essa intelectualidade, essa moralidade em graus que hoje nós desconhecemos. E lá, nesse grau de angelitude, nós chegaremos graças ao nosso esforço. Então esse professor, como escultor de anjos, não é aquele que vai pegar a ferramenta e vai começar a lapidar a sua obra. Não. Esse professor tem a tarefa de pegar a ferramenta, alcançar na nossa mão, para que nós mesmos façamos essa lapidação. Então, na verdade, ele é um escultor de anjos, mas ele é um escultor dos escultores de anjos, porque todos nós somos esses escultores. A ferramenta veio para nossa mão graças a um professor. E o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Léon, chamado assim pela sua esposa Amélie Gabrielle Boudet, que também era conhecida por Gabi e também era professora. E o Léon, ele em sua sala de aula procurava mostrar aos seus alunos que não é o que vemos que comanda o mundo, e sim o que não vemos é o que importa. Ele não estava falando de espiritualidade aí, ele ainda não teve o contato com o espiritismo aí, mas ele já falava isso porque ele acreditava que somente o conhecimento faria com que nós crescêssemos. Então aquilo que nós não vemos, ou seja, aquele conhecimento que nós não temos,
é o que realmente importa, é o que a gente deve buscar para que a gente se torne melhores. Então ele incentivava os alunos a buscar esse oceano de conhecimentos, a desbravar esse oceano e sair da ilha da ignorância. Como professor, ele entendia que os alunos tinham o seu tempo, cada um tinha o tempo. E emprestava essas ferramentas para que, de acordo com as suas possibilidades, os alunos conseguissem trabalhar o seu conhecimento, conseguissem desempenhar as atividades através do seu próprio esforço. E uma dessas ferramentas que ele tinha como professor, e que, diga-se de passagem, ele aplicava muito bem, era o afeto. Mas por que o afeto? Porque o afeto foi o que ele aprendeu com o Pestalozzi, sendo seu discípulo lá no Instituto em Yverdon. Ele acreditava que a educação se fazia com o afeto entre professores e alunos e não com a manutenção de dogmas e regras vazias. Era necessário o carinho, o entendimento, a empatia entre aluno e professor. E acreditava ainda que a educação e a fé não podiam se misturar. Ele acreditava que uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa, até porque, nessa época, havia ainda uma presença muito forte da igreja, inclusive na escola, uma escola renomada que ele trabalhava. Ele recebeu em determinado dia a presença de um padre para fazer a catequização de seus alunos em meio à sua aula. Esse foi o fato que o motivou a pedir aposentadoria, porque ele questionou o diretor da escola onde estariam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são o tema da Revolução Francesa, estão lá na bandeira. Onde estaria isso? Quando um religioso adentra uma sala de aula para interromper os conhecimentos dos alunos e trazer algo do qual os alunos não poderiam questionar, um conteúdo do qual os alunos não poderiam questionar, porque essa seria a fé, entendida por aqueles religiosos à época. Então, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, resolveu se aposentar e partir para as aulas particulares, dentro da sua casa mesmo, junto com sua esposa, Gabi. E ele, ao sair da escola, naquele dia de aposentadoria, disse ao diretor da escola: é necessário coragem para mudar o mundo. Visto a negativa do diretor de que os padres seguiriam com aquela catequização obrigatória aos alunos, então ele disse: é necessário coragem para mudar o mundo, mas também é necessário coragem para aceitar o que não pode ser mudado. E aí saiu. Foi nesse mesmo momento, no contexto francês, que começaram as famosas mesas girantes a virar assunto popular. Mesas que giravam sozinhas, mesas que respondiam perguntas. E aí, Kardec, ao ser informado sobre isso, na instituição de língua francesa, ali onde ficavam os cientistas, os professores, ele mesmo acreditava se tratar de charlatanismo, ou seja, pessoas que enganavam outras com aquele show totalmente produzido e esquematizado para que pessoas acreditassem naquilo que a pessoa que criou desejava. E essa brincadeira com a fé das pessoas, segundo o próprio professor Rivail, não merecia o mínimo de atenção daqueles que buscavam
acima de tudo, a razão. Então, foi com algum tempo, né, com alguns amigos muito próximos, inclusive da academia, chegando a ele, contando sobre suas experiências com as mesas, que ele, de fato, despertou para o estudo e tentou procurar a razão e a lógica naqueles acontecimentos, como sempre havia feito. Buscava sempre algo lógico por trás daquilo que parecia ilógico. Só que numa determinada reunião, os espíritos provaram a ele a veracidade daquilo tudo, por trazerem detalhes que somente ele e a esposa sabiam de acontecimentos que ocorreram em sua casa. Inclusive palavras que eles mesmos proferiram um para o outro. E isso mexeu com eles, embora o professor Rivaio ainda se mantivesse um tanto quanto cético em relação àquilo que ele viu. Nessa mesma reunião, os espíritos revelaram o seu nome na encarnação em que ele era um druida. Um druida, a quem possa interessar, é um sacerdote dos celtas, uma antiga civilização que ocupava a França antiga, partes da Bélgica, oeste da Alemanha, norte da Itália e ia até as Ilhas Britânicas. Ou seja, eles cobriam um vasto território da Europa Ocidental. E, embora se saiba isso, não se tem muito mais conhecimento sobre os druidas. Afinal de contas, os únicos escritos que tem sobre os druidas é justamente dos inimigos deles, né? Ou seja, o que se sabe sobre eles foram os inimigos que escreveram, que contaram, que deixaram para as livrarias da humanidade. Então ali ele descobriu que o seu nome era Allan Kardec nessa encarnação. E aí ele resolveu, aos poucos, após esse ato em que os espíritos provaram a ele a veracidade daquilo que estava acontecendo, ele entendeu que a sua frase de o estudo deve ser em torno daquilo que nós não vemos, estava também empregado naquilo. Porque ele não via o que estava acontecendo com as mesas. Não eram fios, não era magnetismo, não era nada que pudesse levar ao charlatanismo. E sim, algo que eles não viam. Eram os espíritos movimentando as mesas. Então, a grande missão do professor Lyonès, aquele mesmo professor que chamava os alunos de amigos, que tratava o desenvolvimento intelectual de seus alunos como plantas que deveriam ser regadas com todo cuidado, com todo carinho, agora ele tinha pela frente um grande desafio que era o oceano da espiritualidade. Ele precisava desbravar e mapear esse oceano. E para fazer um mapa, você precisa ter um método. Como é que você vai criar esse mapa? Da onde vai ser o ponto de partida? Como você pode ter certeza que determinada coisa é isso mesmo, para que você coloque no mapa onde as pessoas vão se guiar? Então era algo difícil, não estamos falando aqui de uma coisa fácil, não. E aí ele entendeu que era justamente através desse conhecimento que ele já tinha como professor, buscando na filosofia, perguntar aos espíritos para que eles respondessem. Mas as perguntas tinham que ser inteligentes e, mais do que isso, elas tinham que acontecer de forma descentralizada. Ele aproveitou-se de todos os médiuns que ele tinha à sua disposição, não só na França, como também em outros países, enviava as cartas com as perguntas e as respostas chegavam em cartas com a mesma ideia daquelas
que ele obtinha nas reuniões mediúnicas que ele presenciava com as médiuns que estavam ali à disposição para o trabalho. Então ele começou a perceber que havia uma veracidade nesse conteúdo. Mas ele seguiu perguntando. E essa vontade de perguntar talvez tivesse vindo de um antecessor, o Descartes, que trouxe a frase duvido, logo penso, logo existo, que nós conhecemos somente como penso, logo existo. Na verdade, ela é duvido, logo penso, logo existo. Ele buscou, através do seu ceticismo, ele pegou o melhor daquele cético que ele era, o Kardec, e começou o trabalho. Ele começou com as dúvidas dele. Ele aplicou o ceticismo, e ceticismo, vale a pena a gente procurar lá na palavra origem, que vem do grego, que é skepsis. A palavra quer dizer procura. Então ele procurava conhecimento. Ele duvidava porque ele precisava saber. E aí a espiritualidade que estava preparada para essa revelação estava também muito bem organizada, diga-se de passagem, para que o Kardec pudesse entender tudo que vinha, como vinha, e organizar isso tudo da melhor maneira possível para ir criando esse mapa. Esse que foi o primeiro mapa, o primeiro grande mapa da espiritualidade e do complexo que nós somos, enquanto espíritos imortais. Aí depois nós fomos descobrir que enquanto seres nós temos perispírito, corpo físico, como o próprio espírito. E entender essa complexidade, mostrar para as pessoas da maneira mais compreensível possível, era o grande desafio, a grande missão do professor Lyonès, que no ano de 1857 publicou a sua primeira obra como Allan Kardec, porque ele já havia, como professor Rivaio, publicado uma série de obras, inclusive obras que atualizavam a linguagem francesa. Ele não era um professor mediano, ele era um professor muito além. Ele era um professor diferenciado e amoroso, inteligente e amoroso. Então, a primeira obra como Allan Kardec surgia ali no ano de 1857, o Livro dos Espíritos, em uma versão reduzida que depois foi aumentada. Então depois vieram as outras obras que compõem a codificação, a própria Revista Espírita, que era uma espécie de laboratório onde ele colocava ali tudo que ele fazia, como ele fazia, o método que ele aplicava, os resultados que ele tinha. Essas obras foram sendo publicadas para que nós pudéssemos hoje ter um mapa da espiritualidade. E ao termos esse mapa, vale a gente se perguntar: o que nós estamos fazendo com ele? O que nós, que nos consideramos espíritas, que acreditamos nesta doutrina, que buscamos trabalhar, colaborar da forma que nós podemos, o que nós estamos fazendo com esse mapa que foi nos dado por um grande professor? Esse mapa que foi nos dado com afeto, com amor. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, onde são vários espíritos que vão assinando os capítulos, no capítulo 92, intitulado O Espiritismo e Você, André Luiz assina. E ele escreve o seguinte sobre tornar-se espírita. Ele diz que tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente. Não é uma coisa que acontece assim, como um processo automático. Não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. Então a gente entende o seguinte: nós que estamos estudando, que simpatizamos com a doutrina, que nós não somos melhores do que ninguém. Não somos melhores que ninguém.
nem piores que ninguém também. Não tem o porquê nós nos acharmos privilegiados e nem também acharmos que nós somos muito ruins para algo tão grande como a doutrina, ou nos compararmos com pessoas que estão à nossa frente em se tratando de moralidade ou intelectualidade, achando que nós não somos ninguém. Cada um tem o seu passo. A doutrina espírita nos mostra o caminho. Não é para ser um cárcere, uma prisão. Quando nós achamos que estamos muito longe daquilo que a gente precisa para alcançar o caminho, ou pelo menos voltar a trilhar ele. André Luiz continua dizendo que é oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante as leis da criação. Então, conhecer esse mapa da espiritualidade nos obriga a entender melhor aquele que está navegando conosco. Nos obriga a compreender que cada um tem o seu entendimento, mas que nós estamos nesse mesmo barco de buscarmos conhecimentos, de evoluirmos, e que nós precisamos entender o momento de cada um. Se agora ele não consegue estar à frente do barco, lhe ajudando, se agora ele não consegue estar com você lá atrás no barco, cuidando bem dos afazeres para que a gente consiga se alinhar, se aquele companheiro que está conosco não está nunca no lado do barco que nós nos encontramos, não tem problema. Não tem problema. Mas ele está no barco. Ele está no barco. Porque se nós nos trancamos na ilha da ignorância, se nós não queremos embarcar agora, uma hora ou outra vai passar o barco de novo e nós vamos ter que embarcar. Em algum momento nós vamos ter que embarcar. Não tem jeito. Porque só o conhecimento vai nos levar para frente. Isso o próprio Kardec nos disse lá em Obras Póstumas, que é pela educação que se transforma o mundo. E o mundo começa a ser transformado pela transformação de cada um de nós. Então vejamos que não importa o momento em que nós embarcarmos, em algum momento nós vamos também aprender a desbravar esse grande oceano do nosso eu, esse grande oceano da espiritualidade, porque nós precisamos evoluir, avançar. André Luiz continua dizendo que é reencarnar-se, tornar-se espírita, é reencarnar-se moralmente, de novo, dentro da própria vida humana. Então, a gente acaba tirando aquela frase do aproveite a vida porque a vida é curta, que nós falamos da boca para fora, sem saber a grande finalidade do todo. Opa, a vida, na verdade, a vida não é curta, a vida do espírito. Ele é imortal. Mas também não é porque ele é imortal que nós não vamos aproveitar essa brevidade da existência para realizarmos a nossa reforma, para esculpirmos, como nós aprendemos com o professor, que nos entregou a ferramenta na mão, esculpirmos o anjo que está dentro de nós. Kardec, como bom senso encarnado, nos mostrou que o espiritismo não é grade, ele não nos tranca, ele não nos cerceia. Espiritismo é chave, ele liberta, ele nos deixa cada vez mais livres. Então, eu estou aprendendo a ser o escultor da minha vida. Isso é reforma íntima.
Isso é entender que o processo de reforma íntima não acontece pela quantidade, e sim pela qualidade. Daquilo que eu emprego no bem das pessoas e no meu próprio bem. A conquista desse equilíbrio é gradual. Não dá saltos, assim como a natureza não dá, e nós fazemos parte da natureza. Então, a evolução ela é gradual. Esse equilíbrio, essa conquista é gradual. E André Luiz ainda nos brinda com a seguinte frase: quanto mais se edifica a inteligência, mais lhe acentua o prazer de servir. Quanto mais conhecimento nós temos, mais nós vamos entendendo a importância de ajudar aquele que ainda não sabe, que ainda não acessou os mesmos conhecimentos que nós. E isso se traduz num dos grandes ensinamentos que Kardec nos deixou como grande professor lyonês, que Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele tirou Jesus da cruz, daquela figura de sofrimento, como se nós precisássemos eternizar aquela imagem. Ele tirou Jesus de lá e nos mostrou que Jesus é o nosso irmão mais velho, que é o governador do nosso planeta, que já alcançou o comando da grande navegação e que está ao nosso lado em todos os momentos, que segura a nossa mão e enxuga as nossas lágrimas sempre que nós precisarmos e nos mostra o caminho de chegada ao nosso Pai. Então, que todos possamos entender a grande importância do professor que nos deu o mapa do grande oceano da espiritualidade em nossas vidas, e o aproveitamento desse mapa é todo conosco. Que nós possamos aproveitá-lo da melhor maneira possível e, onde quer que ele esteja, agradecemos a ele por nos oportunizar tanto conhecimento, tantos ensinamentos que nos tornam melhores a cada dia. Muito obrigado, Kardec. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa transmissão. E um mês de outubro espetacular a todos.